Vamos lá, então, vamos dar sequência com Carlos Wieser e Vânia Martins, que darão a mensagem principal desta noite. Com vocês. Estimados amigos e amigas, é uma alegria para mim, para a Vaninha, estar com vocês nessa noite e fazemos todos bem-vindos, sejam vocês que estão conosco pela primeira vez ou os demais que já frequentam o nosso estudo há meses e alguns até mesmo alguns anos. Eu fico sempre muito impressionado quando eu ouço a mensagem da abertura e aquilo que eu tinha em mente para compartilhar, porque a mensagem que eu ia compartilhar com cada um que está aqui nessa noite é o seguinte: por que que nós damos o tempo de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para a apresentação de cada novo membro do estudo? E a razão, a nossa amiga Pontagrossense Milana acabou de dizer, porque Jesus Cristo, o Senhor Deus, conhece o nome individual de cada um de vocês. E quando ele estava na terra, muitas vezes ele estava na multidão, mas ele tinha habilidade de ministrar, de abençoar, de socorrer cada um individualmente, desde os reis, os doutores da lei, os grandiosos, como aqueles que eram literalmente abandonados, rejeitados, recusados pela sociedade. Então, cada um se apresentou dizendo: eu pertenço à denominação A, denominação B, C, D e E, e assim por diante. Mas nós temos que ter em mente algo que nos une completamente aqui. Somos todos filhos e filhas de Deus, e conforme tão bem a Milana explicou para nós, filhos preciosos, filhas preciosas. E o Senhor cuida da gente muito mais do que nós conseguimos imaginar. Nos protege muito mais do que conseguimos imaginar. Nos livra de males muito maiores do que conseguimos imaginar. E sabe o que é mais importante, gente? Quanto maior for a nossa conexão, quanto maior for a nossa comunhão, quanto maior for a nossa aproximação com o Salvador, com Deus, com o Espírito Santo, maior vai ser a intensidade da inspiração, da revelação, do sussurro que vamos ouvir no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa mente, no nosso mais profundo ser. Por quê? Tem uma parte do nosso corpo que é a sagrada, que é a parte espiritual. E quando nós nos conectamos, então, com essa fonte sagrada, essa origem sagrada que nos liga a Deus, é como se tivesse um canal de comunicação direto. E não existe barreiras nessa comunicação. Portanto, iniciamos nessa noite testemunhando, eu pessoalmente, que Deus gosta, ama e ele valoriza aqueles filhos que são sensíveis espiritualmente. E se nesse momento nós temos aqui 96 participantes ou mais, porque alguns estão casais, eu posso antecipar a vocês que Deus tem respostas, tem bênçãos e tem promessas que ainda vocês não receberam na sua vida, mas que vocês receberão à medida que semanalmente forem sensíveis aos ensinamentos e, ao mesmo tempo, aplicarem esses ensinamentos no seu dia a dia, na sua vida, na sua família, no seu viver. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite a todos. É uma satisfação estarmos juntos, mas nesse grande grupo essa semana, né? Que geralmente nós temos 70 e hoje estamos com bem mais pessoas, somos novos. Sejam todos bem-vindos, se sintam como parte da nossa família, tá bom? Nós estamos se aproximando de uma grande data, que é a Páscoa, agora no início do mês de abril. As pessoas às vezes pensam na Páscoa no chocolate, no bacalhau, na festa da família, mas
A Páscoa é muito mais do que isso. Acredito ser a Páscoa o, o feriado, a comemoração mais importante do ano. Daí alguns vão perguntar, mas e o Natal? O Natal não é mais importante que a Páscoa? Bem, o nascimento de Jesus Cristo foi algo extraordinário. Ele veio aqui na Terra, ele se submeteu a Deus e desceu. Um Deus, que ele é, veio aqui e se submeteu a todas as coisas da carne e tudo mais. Então, foi um grande momento. Mas se ele não tivesse cumprido com a sua missão, que é o que aconteceu na época da Páscoa, a sua vida não teria sido tão. Teria sido até em vão. Mas ele veio com uma missão divina do Pai Celestial, que era ver morrer primeiro, se sacrificar por nós, através da expiação dos pecados, ele expiou pelos nossos pecados, e através disso nós podemos ficar completamente limpos e puros através do arrependimento. Não precisamos sofrer como ele sofreu, somente precisamos nos arrepender e ficar livre de todos os nossos pecados. E a partir do domingo de ressurreição, quando ele ressurgiu, ele foi o primeiro a quebrar as ligaduras da morte. Não tinha antes ninguém feito o que Jesus Cristo fez. E a partir daquele momento, ele foi o primeiro a ressuscitar e outros também já ressuscitaram. Ele fala que abriram-se os túmulos e outros também foram ressuscitados. E ele prometeu que todos nós um dia ressuscitaremos. Então, essa promessa, graças a Cristo, torna a Páscoa um momento muito significativo. Nós devemos nos preparar para esse evento e não devemos deixar que ele passe em branco. E para isso, nós essa semana e nas próximas, nós vamos falar muito sobre Jesus Cristo, aqui no nosso grupo. Ele falou algumas frases que são importantes e hoje eu vou ficar com uma delas. Ele disse: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, hoje nós vamos ficar com essa frase: Eu sou o pão da vida. Em João 6,35, Jesus Cristo fala: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. E daí, nós podemos. Por que será que Cristo usou o termo pão? O pão, hoje até está sendo massacrado, né? Dos nutricionistas. Ah, pão péssimo para a saúde. Mas na época de Cristo, quando o trigo ainda era um trigo diferente do que nós temos hoje, que não tinha sido modificado, e era a base da alimentação do povo. Então, Cristo, o pão, né, ele sustenta o corpo. Era muito importante, se as pessoas viajavam, elas levavam o pão, era um alimento que era muito importante para as pessoas. Vital. Era vital o ter o pão. Não era esse pão branco, nem esse pão que nós temos, mas era um pão integral, diferente, mas era um pão que realmente dava força e saúde para o corpo. E ele fala que, como o pão sustenta o corpo, Jesus Cristo sustenta a nossa alma. Então, nós precisamos alimentar o nosso corpo com alimentos e precisamos alimentar o nosso espírito, que é Jesus Cristo. Ele que nos alimenta espiritualmente. Então, hoje o mundo está bem perdido, porque as pessoas estão buscando, elas estão com fome espiritual. Elas estão com essa fome, mas elas estão procurando no dinheiro, no sucesso, nos prazeres da carne, no poder. Estão procurando satisfazer algo que está faltando dentro delas. E, na verdade, para preencher esse vazio espiritual, só tem Jesus Cristo que é capaz de fazer. A pessoa pode trabalhar, ter dinheiro, conseguir um lindo carro novo. Pode ser que naqueles primeiros dias que ela está dirigindo aquele carro, ela até se sinta
satisfeita pelo momento, mas depois de algum tempo, ninguém mais vai elogiar o carro, ninguém mais, já passa a ser algo normal e aquilo já passa a ficar vazio de novo no nosso coração. Mas quando se trata das coisas espirituais, elas permanecem. Então, nós temos que buscar a verdadeira, a satisfação verdadeira que vem através de Jesus Cristo. Então, nós vamos estudar uma passagem hoje que se encontra em Marcos 6, 30, 46, mas ele está em todos os livros lá, Mateus, Marcos, Lucas, ele está lá, esse registro daquela multiplicação de pães que Cristo fez quando ele alimentou 5.000 homens, e mulheres e crianças que tinham ali. O que estava acontecendo? João Batista, aquele que batizou o Salvador Jesus Cristo, ele havia sido decapitado por ordem do rei. E chegou isso ao conhecimento de Jesus Cristo. E ele ficou muito triste com a situação, e ele, junto com os seus discípulos, seus 12 apóstolos, ele falou: ó, vamos comigo, vamos nos retirar e para um determinado lugar lá, um tipo de um deserto, digamos assim. E eles se dirigiram para aquele local para descansar, para meditar, para refletir sobre o que tinha acontecido com João Batista e tudo mais. Mas a multidão ficou sabendo que Jesus Cristo estava indo para aquele local. E uma multidão de mais ou menos 5.000 homens, e mais alguns acompanhados das mulheres e crianças, foram até aquele local. E Cristo, ele está cheio de compaixão pelas pessoas. Quando ele chegou ali, se fosse eu já ia dizer: ixi, olha, eu vim aqui para descansar, agora aí encontro aí tantas pessoas me esperando. Não sei qual seria a minha reação, mas essa não foi a reação de Jesus Cristo. Ele olhou para aquelas pessoas e ele sentiu compaixão. Ele viu ali que tinha pessoas doentes, que precisavam de ajuda, pessoas que queriam ouvir a sua palavra. Então, ele esqueceu dele mesmo e foi até eles. E ele diz assim, que ele estava movido pela compaixão. Eu vou só abrir aqui, fica mais fácil. Eu achei interessante porque o amor que Cristo tem pelas pessoas, ele é tanto que supera qualquer momento, mesmo aquele momento lá que ele estava passando. Ele diz assim: ele conhece nosso coração e nossas circunstâncias. Ele está cheio de compaixão por nossas esperanças, nossos sofrimentos, desejos e nossas necessidades. Ele sentiu ali. Ali havia pessoas, muitas pessoas, cada uma com uma necessidade talvez diferente, com esperanças diferentes, mas ele estava pronto para ajudar a todos eles. É a mesma compaixão que ele demonstrou quando ele viu os leprosos, ou quando ele viu o filho do homem possuído por um espírito imundo, aquela viúva que perdeu o filho, ele foi lá, trouxe de volta a vida. Era sempre Cristo movido pela compaixão. E essa mesma compaixão que ele tinha pelas pessoas permanece com ele. Ele ainda continua tendo compaixão por nós que estamos aqui na Terra. Apesar de não estarmos com ele fisicamente aqui, nós estamos com ele espiritualmente. E ele continua sentindo compaixão por todos nós. Então, a primeira coisa que ele passou ali naquele momento, que ele encontrou aquela multidão, foi sentir compaixão e querer ajudá-los. Então, ele se sentou, começou a ensinar para elas a palavra, perguntou se havia doentes, aflitos, curou, fez curas naquele lugar. E daí foi se aproximando
o entardecer, ficando já bem de tardezinha, e os apóstolos chegaram até Jesus e falaram o seguinte: olha, é melhor dispensar a multidão, porque nós não temos comida e já está ficando tarde, e até eles chegarem na aldeia mais próxima, está longe, e como que eles vão ficar? Nós temos que dispersar as pessoas. E daí dispensá-los. E Jesus Cristo fala para eles assim: por que que vocês não alimentam a multidão? Daí eles falam: não, mas como alimentar? Onde que nós vamos conseguir pão para tanta gente? E daí Jesus pergunta o que que eles têm. E eles falam que tinha um menino lá que tinha 5 pães e 2 peixes pequenos. Então Jesus Cristo pede que eles tragam o pão e o peixe. E eu acho que esses apóstolos devem ter pensado: mas como que Cristo vai alimentar essa multidão com esses pãezinhos e esses peixes? Não dava nem para alimentar ali os apóstolos, muito menos toda aquela multidão. Mas o Salvador falou para eles trazerem, eles trouxeram. Ele falou: traz-me aqui, né? E, e depois ele diz, quando eles já chegaram ali, qual que foi o que Cristo fez primeiro? Uma oração a Deus de gratidão por aquele alimento. Então, a gratidão, gente, é algo assim que faz parte da vida de Cristo. Ele sempre estava demonstrando gratidão ao nosso Pai Celestial. E ele nos ensina isso. Ele olhou para os céus e abençoou, agradeceu por aquilo e abençoou. E daí o Senhor também, ele agiu de modo muito ordeiro. Ele pegou e falou para os seus discípulos: façam com que as pessoas se sentem na relva, porque provavelmente eles estavam ali num lugar muito cheio de pedras, terra e coisa onde eles estavam. Eles se dirigiram para um lugar próximo ali, onde tinha uma relva grande, onde eles poderiam se sentar ali naquele local. Ele mandou que eles se sentassem em grupos de 100 e grupos de 50. Então, nós vemos aí que Deus é um Deus de ordem. Ele não foi, não, vamos organizar aqui toda a questão. Tinha muitas pessoas e eles se organizaram. Então, os apóstolos foram fazendo esses grupos de 100 e 50. E ele pediu, então, que eles se sentassem. Daí, o próximo passo, que eu achei assim, bastante interessante, Cristo alimenta, então, os discípulos. Ele não saiu primeiro dando o pão para o povo. Ele deu para os apóstolos dele. E daí ele, então, pediu que eles distribuíssem o pão para toda a multidão. Então, isso demonstra que aquele que está na liderança, ele tem que ser alimentado espiritualmente primeiro. Todo mundo ali estava pensando que era um alimento físico que Cristo estava entregando. Cristo ia entregar pães, então eles estavam pensando no alimento físico. E Jesus Cristo estava pensando de entregar um alimento espiritual. Então, ele alimentou os apóstolos primeiro, para que dizendo para eles: olha, vocês têm que estar firmes, alimentados com a palavra do Senhor, muito fortes para poder ensinar para o povo e alimentar o povo espiritualmente. Era um ensinamento dele ali. Depois que ele alimentou os apóstolos, ele pediu que os apóstolos saíssem levando os pães e os peixes para toda a multidão. Então, ele deu para os discípulos e os discípulos à multidão. Então, eles alimentaram 5.000 pessoas ali naquela ocasião. E todos comeram, lá no 57 fala, e comeram todos, e saciaram-se. Então, foi dado em abundância. Não foi dito assim: um pãozinho para cada um, não pode pegar 2, não pode. Não.
O Senhor foi abundante. Quer comer, está com fome, pode pegar mais que um, pode. Ele foi, aqui, pelo menos o que diz aqui, e saciaram-se. Eles comeram o suficiente para ficarem saciados. Daí o Senhor dá uma nova ordem para os discípulos. Ele diz assim: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Então, olha que incrível. O Senhor multiplicou aqueles pães, toda aquela multidão comeu, se saciaram, podiam repetir se quisesse, podiam o suficiente para todos, e daí sobrou. E aqui o Senhor está falando que eles deviam recolher tudo aquilo que havia sobrado. E eles sobrou, acho que 12 cestos de pães. E eles foram e recolheram o que sobrou. Então, olha como o Salvador queria ensinar para nós. Ele ensinou para aquele povo, mas estava ensinando para nós também hoje. Essa experiência dele é que o Senhor não se alegra quando se perde aquilo que ele nos dá. O Senhor nos dá, a gente não agradece. O Senhor nos dá, a gente deixa perder aquilo, não dá valor, não trata aquilo com pouca importância. Pode ser com alimento, pode ser com vestiário, pode ser com a nossa casa, com qualquer coisa. Quando nós desprezamos ou não cuidamos daquilo que o Senhor nos dá, é a mesma coisa do que perder, fazer com que se perca aquilo. E o Pai, aí Jesus Cristo fala que recolham para que nada se perca. Não era para ficar nenhum pão jogado lá, ou espalhado por lá, ou desprezado. Então, isso aqui é um ensinamento poderoso para nós. Será que nós estamos sendo gratos? Que Cristo agradeceu o Senhor pelos 5 pães e 2 peixinhos. Será que nós somos gratos por isso? E será que nós não desperdiçamos aquilo que nós recebemos do Senhor? Às vezes até o nosso dinheiro que recebemos. Será que trabalhamos, recebemos, Deus nos deu saúde, força, nós não agradecemos pelo aquilo que recebemos e ainda muitas vezes nós não desperdiçamos, gastamos em coisas desnecessárias, não nos programamos, não cuidamos daquilo que nos foi dado, como deveríamos. Então, nós precisamos ter isso na nossa mente, que o Senhor, Ele espera que a gente não se deixe perder nada. Então, uma coisa interessante, Cristo, ele começou com 5 pães e 2 peixes. Ele começa tudo na nossa vida com aquilo que nós já temos. Era o que eles tinham ali. Tinha uma pessoa com 2 pães e 5 peixes. Ele começou aquela multiplicação dali. Na nossa vida acontece também a mesma coisa. O Senhor, ele começa daquilo que nós temos, do que nós somos. Se nós permitirmos, Deus pode fazer uma grande multiplicação na nossa vida. Espiritualmente, fisicamente, intelectualmente, materialmente, em todas as áreas da nossa vida. Emocionalmente. Mas nós precisamos permitir que Cristo faça essa multiplicação. E nós precisamos avaliar como nós estamos agindo diante do Senhor depois de tudo que Ele nos dá. Como que nós estamos recebendo tudo aquilo que Ele nos dá. E aquelas pessoas, elas receberam abundância de Deus. Foi a abundância física, mas muito maior foi a abundância espiritual. No final, muitos diziam assim, já acabou meu tempo, gente, só um minutinho.
Está bem aqui no fim. Ele fala assim, não vou procurar, mas eu vou só contar. Ele disse assim que as pessoas, elas receberam de Cristo não só o pão, mas elas receberam um testemunho de que Cristo era o Filho de Deus, de que Cristo era aquele que os profetas haviam falado durante toda a vida no Velho Testamento. Todos os profetas falaram de Cristo e que ele era o Salvador. Mas eles foram tão abençoados com aquela experiência que eles foram até Cristo. Então, é isso que é importante notar. Aquele povo foi até Cristo. Cristo os recebeu com compaixão. E ele os ensinou, ele os curou e ele os alimentou fisicamente, fazendo aquela multiplicação do pão e do peixe. E ele alimentou a toda a multidão e eles voltaram alimentados espiritualmente, não só fisicamente, porque eles receberam algo maior de Jesus Cristo. Então, nós estamos nos aproximando da Páscoa, então é uma época para a gente ler o Novo Testamento, pelo menos Mateus, Marcos, Lucas e João, que tem a história de Cristo e a sua vida, e todas as coisas que Jesus Cristo fez aqui na Terra, como ele nos ensinou. E se nós buscarmos isso, o que vai acontecer? Nós vamos ter abundância espiritual na nossa vida. Vamos ter abundância física? Sim, Deus nos dá tudo, multiplica tudo que nós precisamos. Mas se nós formos cuidadosos com aquilo que Ele já tem nos dado. Se vocês não estão recebendo todas as bênçãos que Deus tem para vocês, é porque está faltando essa. Estão deixando perder aquilo que o Senhor já tem nos dado. Lembre do exemplo do Salvador com a gratidão e lembre-se que ele é poderoso para transformar as nossas vidas. Eu presto meu testemunho de que Jesus Cristo vive, que ele ressuscitou e que ele é o nosso Salvador e que ele nos deixou o caminho que nós devemos trilhar para ter vida em abundância. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora vou passar o tempo para a Thaís. Onde que está a Thaís? A Thaís, ela tem um pequeno problema na internet dela, mas a gente pode continuar por aqui com as perguntas. Vocês podem fazer perguntas tanto sobre o tema dessa aula, quanto perguntas sobre outros temas espirituais. O tempo está aberto para vocês. Nós temos 10 minutinhos até a gente encerrar 10 horas pontualmente. Pode ser? Então, o tempo para vocês perguntarem, quiserem fazer um comentário, contar uma experiência, fica aí, cada um. E podem levantar a mãozinha que tem aí nas reações embaixo aí. Vocês podem levantar para que haja daí quem vai levantando a mãozinha. Podem comentar alguma coisa que vocês aprenderam aqui com essa experiência de Jesus Cristo ser o pão da vida. Marcelo, primeiro pode falar, Marcelo. Abriu o seu microfone. Uma pergunta, uma curiosidade, já que a senhora e seu marido já são estudantes, né, estudiosos da Bíblia há tanto tempo, né, e eu e minha esposa, a gente está começando praticamente agora, né, estamos muito crus ainda. Vocês acreditam que com todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, né, isso pode ser uma prévia, um anúncio do retorno de Jesus Cristo? Sim, Cristo, nós não sabemos nem o dia nem a hora em que ele virá. Ele virá como ladrão da noite. Se todo mundo soubesse a hora que o ladrão vem, todo mundo ia ficar acordado, armado e prontos para recebê-lo, mas ele não sabe. Mas Cristo, também deu sinais, que estão lá no livro do Apocalipse, na Bíblia, dizendo de todos